I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the high. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de passo a passo no meu canal Dora Crochê. Na aulinha de hoje estou vindo compartilhar aqui com vocês esse lindo modelinho de suplá com um botão aqui, ó, de rosa. Ficou aqui, ó, uma peça muito bonita e por esse motivo eu estou vindo aqui compartilhar com vocês e torcendo para que todos vocês gostem demais desse trabalhinho. E desde já eu já vou pedindo aí para que, se você goste desse trabalho, não esqueça de deixar aquele seu like, pois ele vai me ajudar bastante. Comentem, compartilhem para levar essa aulinha aqui, ó, para muitas outras pessoas. Se vocês fizerem esse modelinho de suplá, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa repostar a foto dos trabalhos de vocês. Então, meus amores, sem mais delongas, em seguida eu estarei passando para vocês os materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Olha, meus amores, eu vou falar aqui, ó, para vocês, né, o tamanho que ficou aqui, ó, o nosso modelinho de suplá. Se eu pego aqui, ó, do final do botãozinho, ficou com 40 centímetros. Se eu pego apenas daqui, ó, 38 centímetros. E caso vocês queiram fazer aqui, ó, o nosso modelinho de suplá maior, estarei falando agora para vocês. Então, é bem simples, ó, deixa eu explicar para vocês. Caso vocês queiram fazer aí um pouquinho maior, a minha última volta que eu fiz aumentos foi essa aqui, ó, a penúltima volta em ponto alto, ó. Eu fiz um aumento, aí trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí trabalhei uma volta em ponto alto, certo? E fiz aqui o bico rendinha. Se eu quiser fazer mais uma volta, né, para aumentar mais, então eu estarei fazendo essa de aumentos, trabalho essa, ponto sobre ponto, e faço mais uma volta, onde eu estarei deixando nos intervalos dos aumentos 9 pontos. Aí eu repito o aumento. Aí faço uma volta em ponto alto e esse bico aqui, ó, rendinha. Veja que lindo, como deixa aqui, ó, o nosso trabalho um luxo. Sim, meus amores, eu pesei, né, para mim falar para vocês aqui, ó, o nosso suplá antes de aplicar aqui, ó, os botõezinhos. Então, a gente gastou aqui, ó, eu gastei no caso, né, um total de 128 gramas para fazer aqui a base. Quando eu terminei de aplicar aqui, ó, os nossos botões, né, e fiz aqui, ó, o raminho, ele ficou com 139 gramas. Então, aqui é uma peça bem econômica, né, bem simples e bem fácil de vocês fazerem. Então, aproveitem, meus amores, e façam aí, ó, esse modelinho, pois eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer aqui, ó, mais essa peça de suplá. Pronto, meus amores, então vou passar aqui para vocês, é apenas uma sugestão, tá bom? Quais os materiais que vou usar para fazer aqui a nossa peça, o nosso suplá. Então, estarei usando aqui, ó, esse tom de cru, barbante, número 6, vou fazer a base. Vou usar aqui, ó, esse verde gramado com a cor 9536, o tex desse fio aqui é de 590. Vou usar também aqui, ó, esse que tem o tex de 590, é a cor flor com o número 9427. Estarei usando um pouquinho aqui, ó, desse fio. Eu não tô mais lembrada qual o tex dele, só sei que é aquele lá da Slim, que ele é mais fininho, certo? Vou usar aqui, ó, 2 agulhas. Para fazer a base do nosso suplá, estarei usando aqui a minha agulha de 3,5. Para fazer aqui o botãozinho de rosa, vou usar aqui a minha agulha de 3 milímetros. Vocês vão usar aí, ó, de acordo com o fio que vocês estarão usando, pois vocês poderão estar usando aí outras numerações, né? Outros fios, tá bom? Vou usar tesoura, fita métrica, estarei aplicando uma etiqueta e é isso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui, ó, mais um passo a passo.
Pronto, meus amores, então vamos iniciar aqui, ó, a confecção do nosso suplá. Eu tenho esse pronto aqui, ó, ele foi confeccionado aqui com um fio, né? Porém, é o mesmo fio, gente. Barbante também, número 6, porém aqui, ó, de um outro lote. Então, ele tem aqui, ó, uma diferença. Não é a mesma tonalidade, tá bom? Vou colocar aqui, ó, que aí dá pra gente ficar observando. E aqui é bem simples, eu vou fazer aqui, ó, um círculo mágico, um anel mágico, né, assim como vocês conhecerem. Então, coloco o fiozinho menor na palma da minha mão, vou dar um giro completo. Vou vir aqui, ó, com a minha agulha por baixo, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Tiro o anelzinho aqui, ó, do meu dedo. E esse ponto, eu não vou contar com ele. Ele serve apenas para dar altura aqui ao nosso primeiro ponto baixo. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto, vou fazer aqui, ó, mais 11. Quero ficar aqui, ó, com 12 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4. Feito aqui os meus 12 pontos baixos, vou puxar aqui, ó, pra fechar aqui o centro. Depois eu aperto mais, tá bom? E eu não vou prender, gente, aqui, ó, dentro da correntinha, não. Essa correntinha eu pulo. Eu vou vir aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto baixo, pegando aqui as duas alcinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Desta forma. E aqui eu vou caminhar um pontinho pra frente, certo? Vou fazer um ponto baixo. Vou subir 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pula um de base, vai no próximo e prende. E farei assim por toda a minha volta aqui, ó, de número 2. Pronto, ó, fiz aqui um total de 5 argolinhas. Vou fazer aqui a minha última. Essa eu faço um pouquinho diferente. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer apenas uma correntinha. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo. Vou inserir a minha agulha, busco o meu fio. E aqui eu trabalho um ponto alto. Ó. Então, fica aqui, ó, o mesmo tamanho das demais. Isso eu fiz dessa forma para que eu saia aqui, ó, do meio da argolinha, tá bom? Então, ó, minha correntinha tá aqui, eu vou vir dentro da argolinha, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais uma carreira de argolinhas. A diferença é que eu estarei fazendo com 5 correntes, ao invés de 4 correntinhas, certo? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou na argola seguinte e prendo com um ponto baixo. Vou fazer esse procedimento por toda a volta. 3, 4, 5. Vou na argola seguinte, prendo com um pontinho baixo. Vindo completar aqui a nossa terceira volta. Nesta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos, perdão, gente, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, em cima do nosso ponto baixo, do início da carreira, de número 3. E aqui eu faço um ponto alto. Você não alonga muito aí o seu ponto, certo? Veja como é que fica aqui a nossa terceira volta. Se você achar que fica muito grande, pera ainda, deixa eu ver. Aí, a gente pode fazer apenas uma corrente. Acredito que fica melhor, porque tá como se esse lado fosse maior. Então, vou fazer aqui apenas uma correntinha, ó, que vai dar certo. Fiz uma corrente, vou laçar o meu fio. Venho aqui, trabalho o meu ponto alto. Ó, fica melhor. Ó, perfeito. Entendeu? E do mesmo jeito, venho aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, subo uma correntinha para dar altura aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou vir aqui, ó, dentro, vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3. Quando eu fizer aqui, ó, todas as nossas argolinhas que eu tiver chegando aqui, eu estarei fazendo mais 3 pontos altos nessa argolinha, certo? Caminho já aqui, ó, para minha próxima argolinha. E aqui eu vou fazer um total de 6 pontos altos. Então, 2, 3,
4, 5 e 6 pontos altos. Laço o fio, vou para o espaço da frente e repito, gente, por todas essas alcinhas, vou fazer 6 pontos. Quando eu estiver completando aqui, eu venho finalizar com vocês. Ó, concluí aqui, os meus 6 pontos, venho finalizar aqui, ó, a nossa primeira argolinha. Farei aqui, ó, mais 3 pontos, eu vou afastando aqui, ó, para o início, para não ficar aqui, ó, em cima dos nossos primeiros pontos altos. Então, veja que eu fiz aqui, ó, 3 pontos. Então, fica aqui também com 6, ó. Veja que aqui eu comecei com ponto baixo, correntinha. Venho aqui, ó, dentro da corrente, prendo com um baixíssimo. Ó, veja como fica, gente, aqui, ó, perfeito. Aqui essa base, linda, maravilhosa. Depois, ó, pra fazer um porta-copo, acredito que fazendo mais uma ou 2 voltas, né, já fica no tamanho aí do porta-copo, caso vocês queiram fazer também, certo? E agora, meus amores, é o seguinte, preste atenção como é que eu vou fazer aqui o início das carreiras, para que não fique aqui uma emenda aparente. Mas caso vocês não queiram fazer assim, vocês podem estar iniciando com 2 correntinhas e dar continuidade. Porque aqui, ó, veja que já tá saindo aqui, ó, do meio da corrente, e eu tenho que sair aqui, ó, do meio da corrente, pelo fato que eu vou trabalhar aqui, ó, pegando a segunda alcinha, ó. Certo? Então, bora lá. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Prendi aqui com ponto baixíssimo. Vou dar uma alongada aqui, ó, no meu fio. Mais ou menos da altura aqui, ó, de um ponto alto. Vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto, vou no próximo. Com a minha agulha aqui, ó, por baixo do meu suplá. Vou conduzir aqui essa alcinha pra lá, ó. Veja que ela tá bem aqui, ó. Certo? Aqui a gente vai formular uma alcinha. Passei o meu fiozinho aqui, ó, pra trás, eu tô com o fio e a argolinha aqui, ó, do lado de trás. Vou vir com a minha agulha aqui, ó, no mesmo ponto, veja que tá na mesma direção. E eu pego apenas a alcinha de trás, ó. E aqui eu faço um ponto baixo. Ó, fico com 2 alcinhas na agulha, puxo, faço um ponto baixo. Então, aqui é o meu primeiro ponto alto. Veja que a alcinha, ó, não peguei aqui a alcinha da frente, apenas a alcinha de trás. E aqui é o seguinte, eu vou fazer aqui, um aumento. Eu posso fazer o meu aumento já aqui, ou então eu posso trabalhar uma sequência de 2 pontos, né, sozinhos. Comecei fazendo um aumento. Vou no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto sozinho. No próximo, faço também um ponto sozinho. Então, fiz aqui uma sequência de 2 pontos. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, repito o meu aumento, 2 juntos, nesse mesmo lugar. E a minha sequência vai ser essa, faço 2 pontos, um ponto para cada ponto de base, e no ponto seguinte, repito o meu aumento. 2 juntos. Pronto, ó, e dá certinho aqui, né, a sequência. 2 pontos, um aumento. Como a gente iniciou com um aumento, finalizei aqui, ó, com 2 pontos. Então, eu iniciei fazendo um ponto baixo, correntinha. Venho aqui, ó, dentro da correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Veja, gente, como a emenda, ela ficou bem discreta. Ó, vão colocando aí a base de vocês sobre uma peça reta, né? Perdão, sobre algo reto, né? Pra vocês irem observando como é que tá ficando aí a base de vocês. E eu vou iniciar, eu posso fazer apenas uma correntinha, porque agora a gente vai fazer aqui, ó, pontos altos, né? 2 correntinhas, pula um de base e faz o ponto alto. Vamos trabalhar aqui, ó, bloquinhos vazados, certo? Aqui as flores eu ainda vou costurar os botões. Então, vamos ver se eu inicio daqui mesmo. Mas pra ficar do mesmo jeito, eu vou fazer da mesma forma. Alongo aqui a minha alcinha, pulo esse ponto, vou no próximo, aqui ó, no segundo ponto, levo a minha alcinha para trás. Desta forma, ó. Organizo aqui, venho aqui, ó, pegando do mesmo jeito, pegando a segunda alcinha e faço um ponto baixo.
subo uma corrente. Então, aqui eu estou com o meu primeiro ponto alto. Farei 2 correntinhas que será de separação. Laço meu fio, pulo um ponto aqui de base, vou no próximo, pegando a segunda alcinha, ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro bloquinho vazado ou ponto tela, como vocês conhecerem aqui, ó, esse ponto. Faço 2 correntes, pulo um de base, vou no próximo, faço um ponto alto, 2 correntinhas, pula um de base e vai no próximo. E farei assim, ó, por toda a nossa volta. Estamos aqui na volta de número 1, 2, 3, 4, 5, de número 6. Sexta volta. Pronto, vim concluir aqui a nossa volta. Então, fiz aqui as 2 correntinhas, venho no primeiro ponto, onde eu fiz um ponto baixo, correntinha. Então, venho aqui, ó, na correntinha, na primeira. Fica aqui, ó, 2 de separação. Prendo com ponto baixíssimo. Ó, como fica. Se a sua peça, ela ficar querendo emborcar assim, ó, um pouquinho, não tem problema. Porque a partir da próxima volta, já vai corrigindo, tá bom? E aqui, ó, eu vou caminhar para o meu espacinho, vou fazer um ponto baixo, subo uma corrente. Vou retornar aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então, vou fazer 2 pontos em cada espaço. E aqui, ó, em cima do ponto alto, trabalho um ponto alto. Aí, eu venho pro próximo espaço. Faço 2 pontos altos. Em cima do ponto, ponto alto. Então, vou seguir dessa forma por toda a nossa volta. Sim, meus amores, ó, eu nem tô falando pra vocês a quantidade de pontos, certo? Aqui, ó, onde a gente fez essa carreira de bloquinhos vazados, eu fiquei aqui, ó, com um total de 24 espacinhos, certo? Estamos na volta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a volta de número 7. Então, aqui a volta de número 6, a gente ficou com 24 bloquinhos aqui, ó, vazados. Então, vou dar continuidade e eu retorno pra gente concluir a volta de número 7. Pronto, ó, vim concluir aqui a nossa volta de número 7, vou laçar o meu fio. Então, fiz aqui os meus 2 pontos do espaço, tenho que fazer um ponto aqui em cima do ponto. Vou vir aqui, ó, pegando dentro da correntinha, quando a gente prende aqui, ó, com um ponto baixíssimo, fica bem apertadinho, mas dá certo. Levo o meu fio aqui, ó, coloco o fio em cima. Ó, veja, aqui passou dentro da correntinha, ó, coloco aqui, ó, no ponto. Busco o meu fio, faço aqui o meu ponto alto. Tá um pouquinho apertada aqui, ó. Vou refazer novamente, porque pegou aqui, ó, no meio dos fios. Venho mais uma vez. Agora sim, ó. Que aí o ponto fica saindo aqui, ó, de dentro. De dentro do ponto, ó. Desta forma. Iniciei fazendo ponto baixo, correntinha. Venho dentro da correntinha, prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Vou alongar o meu fio da altura de um ponto alto, vou pular esse ponto, ó, pulo esse ponto de base, venho aqui, ó, no próximo. Levo o meu fiozinho pra lá. A minha alcinha, né, ó, para o lado de trás. Ajusto aqui essa alcinha, ó. Venho no mesmo ponto, pegando aqui apenas a segunda alcinha, faço um ponto baixo, subo uma corrente. Venho no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então, iniciei aqui, ó, fazendo um aumento. Vou trabalhar aqui uma sequência de 3 pontos, um ponto para cada ponto de base, ó. Então, aqui eu já tenho 2 e 3 pontos. Aí, eu vou no ponto seguinte, pegando sempre a segunda alcinha, faço um aumento. Seguirei fazendo aqui essa sequência. Vou trabalhar 3 pontos, um aumento. Tá bom? Ó, veja como fica. E a partir da próxima volta vai ficar perfeito aqui a nossa base. Vim aqui, ó, concluir, né? Ponto baixo, venho aqui, ó, dentro da corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Veja como tá aqui a nossa base, ó, perfeita, ó, bem abertinha. Eu, pessoal, não tô falando pra vocês, né, a quantidade de pontos altos, porque se vocês seguirem, dá certinho. Veja que essa base aqui, ó, não é necessário que
que às vezes a gente esquece um ponto, né? Aqui não é necessário que seja múltiplo de nenhum número, né? Ela ficando assim abertinha vai dar super certo, porque quando a gente finalizar, ó, vamos fazer aqui, ó, esse biquinho, aquele ponto rendinho, ó, que fica aqui, ó, bem bonito. Mas sigam aí, ó, fazendo da forma como eu estou repassando para vocês. Eu nem vou estar contando, né? Vou falar agora para vocês nessa outra volta, a quantidade de bloquinhos vazados que vamos ficar, que aí vocês vão entender que tá dando certo, né, aqui as voltas anteriores. E as seguintes, é só seguir fazendo da forma como eu estarei repassando para vocês, certo? Então, ó, da mesma forma, alonga aqui a minha alcinha, pulo aqui o primeiro ponto, venho no próximo. Vou conduzir aqui o meu fiozinho para trás, ó. Ajusta aqui essa alcinha, ó, porque depois a gente trabalha, né, sobre ela. Venho no ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Subo uma corrente para dar altura ao meu primeiro ponto alto. Faço 2 correntes, que será de separação. Vou pular um de base e vou no próximo. Pegando a segunda alcinha, trabalho o ponto alto. 2 correntinhas, pulo um de base e venho no próximo. E vou seguir fazendo aqui, ó, os meus bloquinhos de pontos vazados. Pronto, meus amores, vim finalizar aqui, ó. Então, tem um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui, ó, dentro da corrente, prendo com um ponto baixíssimo. E nesta carreira, a gente fica aqui com um total de 45 bloquinhos vazados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó, a volta de número 9, 45 bloquinhos desses, certo? E agora, vou caminhar aqui, ó, para o meu espacinho da frente, faço um ponto baixo, subo uma corrente. Vou vir no mesmo lugar e faço mais um ponto, 2 pontos. E em cima aqui, ó, do nosso ponto alto, trabalho um ponto. Essa volta aqui, ó, vai ser igualzinha esta carreira aqui, ó, que a gente trabalhou nos bloquinhos vazados. 2 pontos no espaço. E em cima do ponto alto, trabalha um ponto. Vindo concluir aqui a nossa volta, ó, venho pegando aqui, ó, no ponto que a gente prendeu, fazendo ponto baixíssimo, insiro aqui, ó, dentro do ponto, busco aqui o meu fio, faço um ponto alto desta forma. Prendo aqui, ó, dentro da correntinha com um ponto baixíssimo. Alongo o meu fio aqui, ó, não muito nem pouco, vou pular aqui um ponto de base, vou no próximo. Conduzo aqui essa alcinha para o lado de trás, e da mesma forma eu inicio, ó, pegando aqui a segunda alcinha, trabalho aqui um ponto baixo, subo uma correntinha para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Pronto, ó, meus amores, veja como tá aqui a nossa base, ó, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui, ó, de base, pegando a segunda alcinha. Então, nesta volta, a gente não vai fazer aumentos. Vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. E vai ficar aqui, ó, uma peça maravilhosa. Pronto, vindo finalizar aqui a volta de número 11, ó, fiz aqui o meu último ponto, venho aqui, ó, na correntinha, prendo com baixíssimo. Alongo aqui a minha alcinha, pulo um ponto de base, venho no próximo. Conduzo aqui, ó, a minha alcinha para o lado de trás, da mesma forma como a gente já fez. E aqui estamos iniciando, né, a nossa volta de número 11. Então, venho aqui, ó, no ponto que tá saindo aqui a minha alcinha, vou iniciar fazendo ponto baixo, uma corrente para dar altura ao meu primeiro ponto. Nesta volta, meus amores, eu vou fazer aumentos. Ó, veja que a nossa base, ela tá perfeita. Porém, se eu não fizer, ela vai começar a emborcar. E não é isso que eu quero. Então, eu estarei fazendo aqui, ó, mais uma volta de aumento. E eu vou trabalhar aqui uma sequência de 8 pontos, aí faço o meu aumento, tá bom? Deixa eu só organizar aqui, ó. Então, aqui eu já tenho 4, 5... Fiz aqui, ó, uma sequência de 8 pontos, faço o meu primeiro aumento desta carreira.
2 pontos juntos. E vou seguir fazendo essa sequência por toda a minha volta. Estarei fazendo novamente 8 pontos, aí eu faço o meu aumento. Pronto, vindo concluir aqui a nossa volta, né, de número 12. Venho fazer aqui, ó, o meu último aumento, para completar aqui a nossa carreira e fazer o fechamento. Ó, venho aqui, ó, no ponto de corrente, prendo com baixíssimo. Ó, gente, como a emenda fica bem discreta, né, ó, fazendo o fechamento desta forma. Já vou fazer aqui, ó, o início, né, ó, da nossa volta de número 13. Pulo um ponto, venho no próximo, passo aqui o meu fiozinho, ó, para o lado de trás, ó, fica assim, ó, o fio por trás, porque aí ele vem, ó, e ajuda a fechar aqui, ó. Venho no mesmo ponto que estava saindo a minha alcinha, faço um ponto baixo, correntinha, para dar altura ao meu primeiro ponto. E nesta volta, vamos trabalhar ponto sobre ponto, então, a gente não vai fazer aumentos. Vamos pegar aqui apenas a segunda alcinha e seguiremos aqui, ó, distribuindo um ponto para cada ponto de base. Pronto, meus amores, então, finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? E eu vou passar para vocês aqui, ó, o tamanho que está a base do nosso suplá. Eu estou aqui, ó, com aproximadamente 36 centímetros, certo? Caso vocês queiram fazer maior aqui essa base, vocês podem seguir fazendo aí mais uma volta de aumentos. Vocês poderão estar fazendo uma sequência de 9 pontos e faz um aumento, aí repete por toda a volta, e depois trabalhar uma volta de ponto sobre ponto. Para depois é que vocês virem fazer aqui, ó, esse biquinho que eu já vou fazer agora, nesta volta. Na volta aqui, ó, de número 14, tá bom? Então, aqui eu fiz a volta de número 13 e vou fazer a volta de número 14. E eu vou fazer aqui, ó, esse bico rendinha, bem simples e que deixa aqui um resultado maravilhoso. Então, ó, veja que a minha alcinha tá saindo aqui, eu vou subir uma corrente, faço mais uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Essa primeira corrente foi para dar altura o ponto baixo, e essa correntinha que a gente faz de separação. Então, fiz aqui um ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, e farei esse procedimento aqui, ó, por toda a volta de número 14. Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, e veja como fica aqui, ó, bem bonito. Pronto, fiz aqui, ó, o meu último ponto, né? Vou fazer uma correntinha e vou alongar aqui o meu fio para fazer aqui o fechamento da nossa volta. Vou arrematar aqui, ó, bem simples e bem fácil. Então, bora lá. A gente iniciou fazendo aqui, ó, uma correntinha, aliás, 2 correntinhas, certo? Vou vir aqui, ó, dentro da primeira corrente, busco o meu fiozinho pra cá, passo, vou retornar aqui, ó, dentro da correntinha que estava saindo o meu fio, e vou passar aqui, ó, o meu fiozinho para levar aqui, ó, pro lado de trás. E aqui é somente ajustar para deixar aqui essa alcinha do tamanho das demais. Vou vir aqui, ó, pro lado de baixo da nossa peça, vou levar o meu fio, ó, organiza. Vou dividir aqui, ó, o meu fiozinho em 2 pernas, deixando 3 fiozinhos para cada lado. E vou fazer aqui, ó, o acabamento. Então, ó, vou tá passando esse fiozinho aqui, ó. Eu passo uma perninha, pegando aqui apenas uma alcinha do ponto de baixo, ó. Vou dar aqui, ó, uns 2 nozinhos. Vejam aí, ó, se não vai ficar grosseiro. Pra não ficar feio aí o acabamento do seu suplá. E agora, eu passo aqui, ó, por baixo dos pontos baixos. Pronto, já arrematei, ó. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó, no fiozinho do início.
aqui, ó, do nosso trabalho. Vou dividir, darei aqui uns 2 nozinhos e escondo aqui, ó, por baixo dos pontos baixos. Pronto, meus amores, então finalizei, ó. Olha que base perfeita, gente. Amei muito o resultado aqui, ó, desse suplá. Sim, e agora eu vou pesar, né, pra gente saber a quantidade de gramas, né, que vai levar aqui, ó, cada suplá, tá bom? Então, bora lá. Ó, colocar aqui, ó, na balança pra vocês verem. Ó, gente, 128 gramas, né? É somente aqui a base do nosso suplá. Então, depois eu vou passar pra vocês, né, a quantidade que vai ficar aqui com a aplicação das flores, certo? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, o nosso botãozinho de rosa, pra poder fazer aqui, né, a aplicação, certo? Então, vou reservar aqui o nosso suplá. E eu vou, ó, eu tenho essa sobra, é o mesmo fio aqui, ó, então não vou abrir ainda o outro. Estarei usando aqui, esse restinho aqui, ó, de fios. E bora lá. Vou iniciar fazendo aqui, ó, caso vocês queiram fazer aí um botãozinho maior, pode fazer com mais correntes. Então, vou fazer aqui, ó, com 10 correntinhas. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Sim, meus amores, eu peguei aqui a minha agulha de 3 milímetros, certo? 7, 8, 9, 10. Feito aqui as 10 correntes, vou pular aqui a primeira correntinha, venho aqui, ó, na segunda, e aqui eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, vou no próximo ponto, trabalho meio ponto alto. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de um ponto alto, 2 pontos altos. Pronto, fiz aqui, ó, um total de 5 pontos altos. E vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. E faço aqui, ó, um ponto baixo. Desta forma. Aqui eu vou subir, ó, uma correntinha para dar altura aqui o meu primeiro ponto baixo, ó, estou assim. Vou virar a minha peça ao contrário, ó. E eu vou retornar fazendo aqui, ó, um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, pegando somente a alcinha de trás. Faço um meio ponto alto. Vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos. Então, bora lá. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. Só que eu vou desmanchar aqui, ó, pra me ajustar essa correntinha. Então, fiz um ponto baixo, um meio ponto alto. Faço aqui, ó, um ponto alto, pegando a alcinha de trás. 2 pontos altos. Fiz aqui, ó, um total de 6 pontos altos, certo? Vou laçar o meu fio, ó, aqui eu tenho 2 alcinhas, ó. Então, aqui eu faço um meio ponto alto. E bem aqui, ó, já na curva, pegando aqui essa alcinha de trás, tá aqui um pouquinho apertada, ó. Aí, você procura aí, ó, com jeitinho pra pegar aqui a alcinha de trás, ó, bem aqui, ó, escondidinha, deu certo, ó. E aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes, ó, como eu estou aqui, ó. Aí, eu viro um pouquinho assim, ó. Essa parte aqui, ó, virada pra mim, ó, na minha direção aqui, ó, das correntinhas. Vou pular a primeira correntinha, venho aqui, ó, na primeira, na segunda, aliás, né? Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um meio ponto alto. E aqui, ó, no meu último ponto das 4 correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, recapitulando, fiz um ponto baixo, um meio ponto alto, e aqui eu fiz
um ponto alto. Olha, meus amores, prestem atenção aqui, ó. Veja como é que está aqui o nosso botãozinho. Nós temos essa carreirinha aqui, ó, esses pontos aqui, só que nós não vamos trabalhar aqui, ó, nessas correntinhas. Nós vamos retornar trabalhando aqui, ó, nessa correntinha aqui, ó, do meio, a qual a gente deixou, né, quando a gente trabalhou pegando a segunda alcinha. Vou laçar o meu fio, vou vir, ó, bem aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, pegando aqui essa alcinha, e aqui eu faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de 8 pontos, contando com esse aqui, ó. Então, já fiz 1. 2. Você pode estar dobrando assim, ó. 3. Feito aqui os meus 8 pontos altos, vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, tenho 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto. E aqui eu faço um ponto baixo. Desta forma, ó, como fica aqui essa parte. E aqui eu vou subir uma correntinha, vou virar aqui a minha peça, ó, pegando novamente aqui a segunda alcinha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó, pegando aqui a segunda alcinha, faço meio ponto alto. Vou fazer aqui um total de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. E faço um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Da mesma forma, eu viro aqui a minha peça. E aqui, ó, eu pulo a primeira correntinha, venho na segunda corrente, trabalho um ponto baixo. Meio ponto alto aqui, ó, no último ponto dos 3, né, ó. Contando daqui, é o primeiro. Faço meio ponto alto. Deixa eu só organizar aqui, ó, o meu fio. E veja aqui, ó. Então, a gente virou dessa forma. Então, da mesma forma como eu expliquei na volta anterior, a gente não vai trabalhar aqui, ó, nessa correntinha. A gente vai vir aqui, ó, para o meio, certo? Então, é só questão de vocês observarem aí, ó, direitinho. Vou laçar o meu fio. E aqui, ó, no mesmo ponto que eu fiz aqui, ó, esse último, quando a gente foi subindo, ó, na mesma direção, ó. Aqui eu finalizei com ponto baixo, então, vou vir aqui, ó, pegando essa alcinha que ficou. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Fiz 1. Vou fazer aqui, ó, 2. Vou fazer aqui um total de 8 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, né? 2 pontos altos. 3, 4, 5. Feito aqui os meus 8 pontos altos, vou finalizar aqui com meio ponto alto. E aqui, ó, na minha última correntinha, eu faço um ponto baixo. Veja como fica, ó, gente, ó. Aqui, ó, fica essas partezinhas aqui, ó. Ó, que lindo fica aqui o nosso botãozinho. Perfeito. E agora, eu vou estar fazendo o acabamento aqui, ó, na parte de baixo. Ó, do jeito que a minha alcinha tá aqui, eu vou vir bem aqui, ó, no pezinho da carreira, vou fazer um ponto baixo, certo? Venho aqui, ó, pro meio desta carreira, faço um ponto baixo. E aqui, ó, pra última voltinha aqui, ó, pegar bem aqui, ó, onde eu iniciei fazendo esse cordão de correntinha, e faço um ponto baixo. Então, aqui a gente uniu o nosso botãozinho e ficou maravilhoso. E aqui eu vou alongar para fazer o arremate. Bem simples e bem prático, né? Gente, esse botãozinho aqui, eu vou falar para vocês aí no
Quando eu estiver editando o meu vídeo, eu vou deixar o nome da artesã. No momento eu não tô lembrada, mas eu vou deixar o nome dela aqui, né? A qual eu me inspirei para fazer aqui, ó, esse botãozinho. Então, na hora da edição, eu deixo o nome aí da artesã para vocês. Então, aqui eu arrematei, né? Vou dar um nozinho e vou esconder aqui, ó, por baixo dos pontos. Pronto, meus amores, então, agora a gente vai fazer aqui, ó, esse galinho verde, né? Pra dar um charme aqui ao nosso botãozinho. E aqui é bem simples, a gente finalizou aqui, ó, com 3 pontos baixos. Em cada ponto, eu vou fazer aqui um total de 2 pontos pela metade. Bora lá, vou dar uma laçadinha aqui, ó, no meu fio. Venho aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Coloco já esse fiozinho aqui, ó, pra esse lado, pra gente já ir arrematando. Então, aqui eu vou subir, ó, 2 correntinhas, ó. Puxo pra esconder aqui, ó. Pra essa argolinha aqui, ó, ficar pro lado de dentro, ó. Fiz aqui, ó, 2 correntinhas, né? Aqui da altura o meio ponto alto. Vou laçar o meu fio no mesmo lugar, ó. Faço um ponto alto pela metade. Fico com 2 alcinhas na agulha, laço. Já venho aqui, ó, no próximo ponto. Aí, aqui eu vou fazer 2 pontos também pela metade, ó. Fiz um e faço 2. Laço o fio, vou no último ponto aqui, ó. Pontinho da lateral. E do mesmo jeito, um ponto pela metade e mais um. Então, aqui a gente fez 6 pontos pela metade, né? E agora, a gente vai, prende tudo, ó. Vou passar aqui, ó, tiro 2 alcinhas. Veja que eu fico aqui com 6 alcinhas. Aí, agora, eu laço, tiro tudo e fecho aqui, ó, esse botãozinho. Um raminho, né? E aqui, meus amores, ó, vou arrematar esse fio e vou fazer o arremate, certo? A imagem não tá muito boa. Pronto. Vou tá trazendo ele bem pra aqui, ó, pro lado de baixo. Passar aqui, ó, pegando uma alcinha. Que aí, depois, quando a gente for fazer o raminho verde, né, já no suplar, aí a gente vai prender bem aqui, ó, nesse pezinho. Mas, por enquanto, aqui eu vou arrematar. Ó, desta forma. Vou tá trazendo ele pra aqui, ó. Aí, a gente coloca também um pouquinho de cola, né, pra não soltar. Tá trazendo ele pra aqui, ó, pro outro lado, né, o contrário do início aí, ó, do fio. Pronto, eu vou fazer esse procedimento, arremate e já coloco aqui um pouquinho de cola. Olha, meus amores, já vou aproveitar e passar a cola, ó. Porque às vezes a gente deixa pra depois e acaba que corta o fio e não percebe onde ficou a pontinha, né? Aí, quando lava, vai aparecendo. Então, aqui, ó, eu pressiono e depois já arremato. Pronto, meus amores, então, eu já estou aqui, ó, com os meus 2 botõezinhos prontos, né? Vocês vão fazer aí, ó, mais um, certo? E vou explicar agora pra vocês, ó, como é que a gente vai posicionar. Então, veja que a emenda, vamos ver aqui a emenda da minha peça, eu acredito que foi aqui, gente, ó. Não, aqui, ó, certo? Então, vou procurar, ó, trazer bem pra cá. E vou colocar os meus botões bem aqui, ó, nesta lateral. Então, vocês vejam onde vocês vão aplicar aí os botõezinhos de vocês. Só que, eu vou prendê-los apenas quando eu já fizer aqui, ó, deixa eu pegar aqui o outro. Já está aqui, ó, só tá faltando eu prender aqui, ó, os botõezinhos. Olha, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai tá prendendo, ó, eu vou tá fazendo esse galinho, a partir, ó, primeiro eu vou fazer esse galinho aqui, ó. Vocês vão contar, né? Temos aqui essa volta, que foi a volta de ponto baixo, né? Ponto rendinha. Aí, fizemos a última volta aqui, ó, em ponto alto, certo? E essa, a penúltima volta. Aqui, ó, em ponto alto, a gente vai trabalhar aqui, ó. Vou falar pra vocês a quantidade de pontos baixíssimos, né? Que eu fiz aqui, ó, pra fazer o meu primeiro galinho. Aí, quando a gente chega bem aqui, a gente faz a curvinha pra parar aqui, ó, no início da última volta, em ponto alto, certo? Aí, vai e prende aqui, ó, no botãozinho, tá bom?
Então, deixa eu já contar aqui, ó, pra mim já repassar pra vocês. Vocês podem estar fazendo aqui esse galinho maior ou menor. Vocês vão fazer aí ao gosto de vocês. Pronto, meus amores, então já estou aqui, ó, com o meu fiozinho, né? Estarei fazendo aqui o raminho, o galinho do nosso botão de rosa. Então, não vou trabalhar nessa última volta por enquanto. Vamos trabalhar aqui, ó, nessa antepenúltima. Venho aqui, ó, pegando em cima, onde eu trabalhei o meu ponto alto. E eu vou aqui, ó. Veja bem, ó, eu tenho que deixar um pedacinho pra depois eu fazer o arremate. Prendo ele aqui, ó, porque senão quando eu fizer aqui o meu primeiro ponto vai ceder. Deixa eu vir aqui, ó. Vou passar o meu fiozinho, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. E vou fazer, ó. Então, a gente tem que deixar aqui o ponto bem maleável, né? Não pode apertar, mas também a gente não vai deixar muito folgado. Vai depender muito aí da sua tensão de ponto. Ó, você vai fazendo e vai observando, ó, como é que tá ficando aí os seus pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui um total de 24 pontos baixíssimos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Olha, meus amores, eu fiz aqui, ó, um total de 25, certo? E agora, eu vou fazer 3 pontinhos inclinando aqui, ó, pra parar bem aqui, ó. Então, vou ver quantos pontos eu virei, pegando 2 pontos aqui, ó, pra fazer a viradinha. Eu vou iniciar nesse próximo, ó. Veja que eu finalizei, ó, nesse ponto, certo? Eu vou caminhar pra cá e pra aqui, ó. Vamos só ver. Ó, vou fazer um bem aqui. Vou ver se foi assim mesmo. Tem que ficar bem viradinho, eu não quero que fique, tipo, reto aqui, ó. Mas aí, no caso, se eu fizer assim, só vai dar 2. Não. Então, é assim, ó. Vai pegar mais de 2. Eu vou vir. Vou pegar bem aqui, ó, no início, bem no pezinho, ó, do próximo ponto. Vou ver se vai pegar aí 3 pontos. Melhor 3, porque eu não quero que fique daqui já subir reto. Quero que venha bem baixinho aqui, ó. Peguei aqui, ó, 3 pontos. Vou ver se ficou legal, se eu não estiver gostando, ó. Mas pode ser assim, ó, veja. Então, quando eu finalizei aqui o 25º, aí eu fiz o 26º, pegando o próximo ponto. Aí, o 27º e o 28º, ó. Então, pegou aqui, ó, 3 pontos quando começou a fazer a curva. 3 pontinhos, certo? E agora, eu tiro aqui, ó, eu vou arrematar, gente. Tirar aqui, ó, tem essa alcinha. Vou ver aqui mais ou menos uns 12 centímetros, pra mim poder fazer a união aqui, ó, nesse raminho. Vou colocar aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Assim, gente, esse processo o processo de acabamento aqui, ó. Essa parte é bem delicada, né? A gente alonga aqui, ó. Então, requer bastante atenção. Você faz, se não gostar, não tem problema, desmancha. Então, aqui é o meu terceiro ponto. Ó, já não gostei desse ponto, ficou apertado demais. Vou afogar mais um pouquinho. Agora eu gosto. Então, 1, 2, 3. Pegar o meu quarto ponto bem aqui, ó. Vamos ver o quinto. Se o quinto vem pra cá. E se dá certo. Vou ver. Pessoal, desmanchei de novo. Por quê? Porque não vou fazer apenas 11. Eu vou caminhar um pouquinho. Porque aqui tava ficando muito... Quando eu descia, tava ficando muito longe daqui, ó. Então, comparando com o outro, eu não gostei. Então, vou aumentar mais um ponto. Ao invés de ser apenas 11, vou fazer 12.
Ó, faço 12. Entendeu? Aumentei mais um ponto aqui. E agora, eu vou tentar aproximar mais aqui, ó, do botãozinho na hora de fazer aqui a curva. Então, vou vir bem mais pra cá. 1, 2, 3, 4. Agora, eu desço pro lado de baixo. Aqui, ó, do galho. Pronto, ó, fiz 7 pontinhos retos. Após esse quinto, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Veja que eu estou aqui, ó, abaixo dessa alcinha aqui, ó. E agora, eu já vou inclinar pra virar. Então, eu estou aqui, ó, no lado de baixo, vou vir agora aqui, ó, pro lado de cima. Eu estou, ó, nesse ponto, vou vir aqui, ó, pra esse lado aqui, ó, de cima. E vou prender bem aqui, ó, no pezinho. Então, daqui eu venho pra cá, ó. Pronto, desta forma, ó. Olha, gente. Aí, aqui eu vou fazer uns 3. Vou ver. Vou inclinando, ó. Vou vir bem pra cá. Eu faço aqui, ó, se eu não gostar o desmancho, vocês façam do mesmo jeito. Vou pegar aqui, ó, 3 pontos. Da mesma forma do outro, que a gente fez no outro botãozinho. Pronto, ó, fiz aqui, ó, 3 pontos. Observo. Vou vir bem aqui. Ó, mais ou menos aqui. Entendeu? E é isso. Dessa forma mesmo, porque agora a gente vê, ó, se vai... Você quer colocar ele mais assim, ó, viradinho pra cá, esse mais assim. Pode também, vocês podem tá vendo aí como é que vocês querem aplicar os botões, ó. Pode retornar, vai ficar aí ao gosto de vocês, certo? Então, aqui eu vou alongar, né, o meu fio. Tiro o mesmo tanto, mesmo tamanho, que eu já tirei aí, ó, no primeiro raminho. Coloco aqui, ó, o fio na minha agulha, pra gente fazer aqui a aplicação do botão. Pronto, e aqui é da mesma forma, eu coloco aqui, ó, pega aqui, ó, nessa pontinha do botão, a gente simula aqui uma alcinha, venho no botão aqui, ó, já no outro lado, no outro ponto, e aqui a gente vai estar simulando uma alcinha, ó, retorna aqui, ó, vou retornar, vim aqui, ó, pro meu botão novamente. Já vou organizando aqui, ó. Então, eu volto pra ajustar aqui essa alcinha, ó. Aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui, ó, no lado de baixo e já arremato o excesso aqui do fio. Pronto, meus amores, ó. Eu vou deixar pra mim fazer aqui a aplicação, ó, colar depois. Você pode estar colando, se você não tiver a colar aí, vocês podem dar um pontinho, né? Com o fio aqui, ó, do botão, vem, pega uma alcinha do suplá, prende aqui, ó. Só que aí você vai prender com a cor do botão. Cuidado pra não sair aqui, ó, não quero que saia aqui, ó, na parte de baixo, né? O fio que você aplicar aí o botão, certo? E vou fazer aqui logo essa voltinha com o fio dourado, né? Porque depois... Então, eu vou passar aqui, ó, por baixo também. Aí, só depois é que eu faço a aplicação dos botões. E aqui eu vou apenas iniciar com vocês, ó, porque é do mesmo jeito que a gente já fez aqui esses pontos baixíssimos, certo? A gente vem aqui, ó, nessa última volta, né, a volta de ponto baixo, né? Eu não vou pegar embaixo aqui, ó, da alcinha. Eu pego aqui, ó, por cima, onde eu trabalhei o ponto baixo. Deixo um pedacinho aqui, ó, do fio. Do mesmo jeito. E agora é só seguir fazendo aí os pontos baixíssimos, deixando aí a mão do mesmo jeito. Os pontos tem que ficarem todos uniformes, né? Pra não ficar feio aí esse acabamento. Esse fio deixa aqui o nosso trabalho ainda mais bonito, né? Ó, fica um luxo. E, gente, eu estou fazendo esse suplá aqui, ó, especialmente aí para o Dia das Mães. E dá para fazer aí para qualquer época, né, do ano. Porque vai ficar aqui um trabalho maravilhoso. Vocês podem fazer aí de várias outras cores. De início, eu pensei de fazer com as flores vermelhas, né?
Porém, como o meu último supply eu fiz usando a cor vermelha, foi o supply Flor do Campo Love, ficou muito bonito também. Se você ainda não tiver visto, aconselho vocês a verem, porque ficou o modelo... A base ficou bem parecida aqui, ó, com esse modelinho. As flores que foram diferentes, mas que ficou bem bonito. Então, caso vocês queiram ver, estarei deixando aqui, ó, linkado nesse vídeo, tá bom? Então, vou adiantar. Olha como fica, gente, aqui, ó, um luxo. Olha o acabamento, olha a perfeição aqui, ó, desse ponto, dessa volta em ponto baixíssimo. Aí, depois é só a gente virar aqui, ó, os botõezinhos e colar. Pronto, cheguei aqui, ó, no final. Vou arrematar aqui o meu fiozinho. E vou fazer aqui o fechamento. Então, tira aqui um pouquinho grande. Aqui, ó, então, eu vim até o meu último ponto. A gente iniciou aqui, ó, nesse ponto, certo? Vou pegar aqui a minha agulha mais fina, porque eu venho pra cá, ó, pegando aqui, ó, por baixo do nosso primeiro ponto, pegando aqui as duas alcinhas, vou conduzir o meu fio, ó, pra aqui pra frente. Vou retornar aqui, ó, no ponto que estava saindo o meu fio. E o segredo agora é ajustar aqui, ó. Venho aqui, ó, com a minha agulha por baixo, aqui, ó, no mesmo ponto que tá o meu fiozinho pra me conduzir lá aqui, ó, pra baixo. Organizo aqui, ó, o tamanho da minha alcinha, certo? Veja que aqui, ó, esse ponto tá sem essa alcinha aqui. Então, vou tá trazendo aqui, ó, pra esse, desta forma, ó. E aqui a gente vai fazer uma alcinha. Aí, eu venho aqui, ó, novamente no outro ponto, conduzo o meu fiozinho, ó. E agora, meus amores, ó, vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho tanto desse lado quanto aqui, ó, do outro. Aí, eu volto aqui, ó, em cima, ajusto pra ficar aqui uma alcinha igual as demais, ó. Ela fica tentando fechar aqui, ó, o início, aí você organiza pra ficar bem bonita, certo? Dou um nozinho aqui, ó, desse lado e vou escondendo. Dá logo aqui o nozinho. Apenas um nozinho, ó. Aperto. E agora, eu vou passando aqui, ó, por baixo. Vou fazendo um zigue-zague, ó. Passo. Vou na alcinha seguinte, passo. E passo aqui também, ó. Então, vou escondendo o excesso. Aqui, ó, voltando. Ó, veja como ficou aqui, ó, desse lado. Aqui, eu dou o nozinho e escondo. E aqui, do mesmo jeito, gente, ó. Tem aqui esse fiozinho. Eu vou retornar aqui, ó, fazendo esse zigue-zague, ó, passando por baixo. E depois, a gente, no finalzinho do fio, não é necessário você retornar, passar aqui, ó, até finalizar ele. Vocês podem estar arrematando antes de finalizar aqui o fio. Aí, coloca um pouquinho de cola, tá bom? Pra ficar bem segura aqui, ó. Então, o acabamento, ele é muito importante aí pra valorização do seu trabalho, tá bom? Caprichem. Ó, como vai ficando aqui, ó. Você puxa, né? Observa se não tá repuxando aqui o início, ó. Tá um pouquinho, eu vou puxar mais. Porque senão vai ficar abrindo aqui esse ponto, ó. Certo? Pronto, meus amores, ó. Fiz aqui o arremate, ó, como ficou bem... Veja que tá bem discreto aqui, ó, do lado avesso. Esse daqui eu trouxe até aqui e esse até aqui, ó. Então, fica bem discreto. Passei a cola, né? E agora, vamos posicionar aqui. Então, vejam como vocês querem aplicar aí, ó, o botãozinho da rosa de vocês. Se mais assim, ó. Vou organizar aqui, ó, pra mim decidir se eu deixo mais deitadinha. Essa vai ficar um pouquinho mais em pé, e essa eu quero mais deitada. Pronto, então, bora lá, vamos ver como é que eu vou deixar. Ó, vou passar cola aqui, depois eu posso dar uns pontinhos pegando aí, ó, na lateral. Então, vou prender bem aqui, ó, do início, esse botãozinho. Parte aqui, ó, do tronco do botão, certo?
Ó. E agora eu vou virar. Então, essa, ó, vou levantar o galinho bem aqui, ó, pra cima. Assim, ó, pra ficar viradinho, ó. Então, fica aqui, ó, em cima do suplá, essa parte. Ó. Ficou bem retinho aqui, ó. Aperto, né? Pra ficar bem coladinho. Pronto. E esse daqui, ó, meus amores, eu não vou passar a cola nele todo, ó. Eu vou deixar ele assim, ó. Então, veja aqui, ó, onde vai pegar, ó. Vou vir assim, ó, reto. Tirando daqui, assim, ó. Prendo aqui, ó, coloco cola aqui, ó, no pezinho, no tronco, né? E assim. Aqui ele vai ficar um pouquinho em pé, ó. E pro lado. Isso. Amassa aqui, ó, depois eu deixo bem levantadozinho. Então, espero, meus amores, que vocês tenham gostado desse modelinho de suplá, ó. Se vocês quiserem que eu venha gravando a aulinha aí, ó, do porta-copo, né? Vou terminar aqui, ó, de secar, aí eu venho pesando pra vocês. Pronto, meus amores, ó. Vou medir aqui, ó. Aproximadamente 37 a 38 centímetros. Se eu pego aqui, ó, do finalzinho da flor, vai dar o que, ó, 40 centímetros, certo? Vou pesar agora, após a gente aplicar aqui os botõezinhos, né? Passamos aqui essas voltas com o fio amarelo também. Então, vamos lá, ó. Com o botãozinho aqui, ó, de rosa, gente, 139 gramas. Que ficou aqui, ó, medindo, pesando, né, aliás, o nosso suplá. Pronto, meus amores, então, né, já fiz aqui a aplicação dos botões, já apliquei aqui, ó, também a minha etiqueta, coloquei aqui essa daqui, ó, na tonalidade rosa, né, pelo motivo que os botões foram rosa, e eu gostei muito de fazer aqui, ó, esse modelinho de suplá, então, eu tô aqui, ó, com essas duas peças, né, prontinhas. Gostei muito do resultado, gente, aqui, ó, desse modelinho de suplá. Eu gostaria de ter trazido aqui o passo a passo para vocês bem antes, né, mas infelizmente eu não consegui. Acredito que ainda vai dar para vocês fazerem aí, ó, para o Dia das Mães, mas que dá também para vocês fazerem aí, ó, para usar, né, em qualquer época do ano. Vocês podem estar fazendo vermelho, aqui, ó, os botõezinhos, amarelo. Abusem aí, ó, das cores e, claro, se vocês puderem mandar a foto para mim lá no meu Instagram, para que eu possa estar repostando aí a foto dos trabalhos de vocês, ficarei muito feliz. Então, é isso, meus amores, muito obrigado por terem assistido aqui, ó, mais uma aulinha. Um beijo enorme para cada um de vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!